Olá, tudo bem? Nosso podcast Tempo de Eleições nesta semana discute mobilidade urbana e transporte público. Facilmente essa discussão está na lista, ou quase sempre no topo, das discussões dos problemas que Belo Horizonte tem para resolver, em especial nesse ano de 2024. Ao meu lado aqui mais uma vez no podcast, Thalita Marim. Oi, Thalita, como vai? Oi, Guilherme, bom dia para você, para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha. Pois é, uma pesquisa Datatempo revela que o transporte aí está indicado por mais de 15%, né, dos entrevistados como talvez aquele problema que seja o pior hoje na capital mineira. E o nosso convidado de hoje está aqui para tentar nos ajudar a criar uma espécie de estado da arte, entender um pouco qual é o tamanho do problema e, em especial, estamos fazendo uma discussão ajustada do tamanho real do problema. Nós vamos conversar hoje com o professor Renato Guimarães Ribeiro, integrante do Departamento de Engenharia e Transportes do Cefet-MG, ocupou o cargo de subsecretário de Regulação de Transporte de Minas Gerais, também foi assessor da presidência da BH Trans e da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiás. Muito obrigado por estar conosco aqui no podcast, professor. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Guilherme e Thalita, pelo convite. Para mim é um prazer estar falando com vocês e estar falando sobre mobilidade urbana, sobre transporte coletivo, um tema que eu tanto gosto e por qual me formei. Dá para discutir pelo menos uma solução num sonho do transporte público nesses 20 minutos que ficaremos aqui? Thalita, dá pra gente sonhar, dá pra gente pensar diferente e dá pra gente cobrar de quem tá chegando. Apesar de eu ver um descompasso, acho que não amadurecemos ao longo desse período, eu acho que a nossa função daqui para frente sonhar e cobrar esses sonhos realizados. Me preocupa esses dados que você passou, me preocupa bastante o cenário que a gente vive agora na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Então, professor, quero começar lhe perguntando do ponto de vista macro dessa discussão. Quando a gente está fazendo isso num ano eleitoral em que vários candidatos estão apresentando as suas propostas para a mobilidade ou para os problemas diagnosticados por eles, a minha primeira dúvida é: o diagnóstico que está sendo feito é correto? Ele está caminhando da mesma maneira em que estão os problemas da cidade no dia a dia? Por exemplo, precisávamos discutir única e exclusivamente o metrô, porque é o problema principal a resolver, enquanto falamos de ônibus, como é que o senhor vê como a discussão sobre transporte público de maneira geral está colocada na cidade? Guilherme, com toda sinceridade, eu esperava um amadurecimento maior dos candidatos neste momento. Eu vejo ainda superficial, eu vejo os problemas não atacados, e se a gente contar que nós estamos aí há alguns anos discutindo isso como um problema central da cidade, e que realmente transformou-se num problema por munícipe, por morador da região metropolitana, eu acho superficial, e acho que não atacou os pontos centrais. Eu não vejo ninguém falando em subsídio tarifário, não vejo ninguém falando em uma gestão metropolitana, ninguém preocupado com congestionamento, ou seja, vou pôr um semáforo inteligente. Onde está o diagnóstico que você mesmo citou, Guilherme? Onde está o planejamento disso tudo? Uma máquina não faz nada sozinha, não é? Ou seja, me faltou profundidade, assim. Transporte, na eleição passada, era o quarto maior problema, né? Ou seja, era saúde, educação, segurança, transporte. Agora é transporte, saúde, educação e segurança. Quando a gente fala sobre uma tarifa da região metropolitana, ou um transporte que consiga integrar a região metropolitana, a gente fez sabatinas aqui com os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Ibirité, e a gente falava sobre isso com todos aqueles candidatos à prefeitura, a essas prefeituras, professor, e sempre a gente fazia a pergunta: tem como integrar? Tem como ter uma tarifa única? Uns respondem que sim, outros que não, mas de forma muito superficial. Sendo um especialista da área, seria esse talvez um pontapé inicial, de fato, um projeto para uma integração de verdade, assim? Eu acho que esse é um pontapé, acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir. Olha só, Thalita, a partir do momento que você tem um diagnóstico onde na região metropolitana de Belo Horizonte eu tenho 279 tarifas, 5 cartões diferentes para usar o transporte coletivo, onde está o usuário nessa? Sim, eu não sei nem quanto eu vou pagar quando eu sair de casa para chegar ao meu destino. Eu não sei nem como é que eu vou pagar. Então, assim, dá para discutir? Dá. O problema é profundo? É. Agora, que dia que nós vamos começar a resolver, assim, efetivamente? A diferença para nós, assim, ele mora em Ibirité e trabalha em Belo Horizonte, ele mora em
Igarapé e trabalha em Sabará, assim, não há, gente. É um cidadão que precisa se deslocar e que resolveu morar nessa região metropolitana. E nós, planejadores e políticos desse mundo, resolvemos que são 34 municípios. Que deveria ser assim para melhorar a vida dessa pessoa. E no transporte metropolitano ou no transporte coletivo, isso não tem melhorado a vida de ninguém, né? Agora, professor, as bases para este pontapé inicial que foi mencionado, elas são, primeiro, de tornar o transporte algo com o qual o cidadão tome como uma preferência, porque acho que há um descompasso muito grande entre a capacidade do transporte público de fazer uma oferta que dê àquele cidadão a percepção de que ele pode se deslocar bem, rapidamente, com uma tarifa acessível, com as outras disponibilidades que ele tem, de aplicativos, de utilização do próprio carro, de financiar um veículo, por exemplo. O trabalho inicial tem a ver mais com uma pedagogia combinado com a possibilidade de uma tarifa melhor? Eu acho que são as duas coisas, exatamente, sim. Eu preciso ter informação. Eu não sei qual sistema que eu pego hoje para eu poder saber como eu chego em Betim. Como eu chego em Igarapé ou em Baldim. O que eu uso? Cada município tem o seu sistema de informação, cada município tem uma tarifa postada de um jeito. Eu acho que a informação é fundamental. Assim. Eu decidir a hora que eu pego a informação. Vamos pensar na coisa. Para eu pegar um Uber, eu pego meu celular e chamo um Uber. Não? Qualquer parte do Brasil, né? Qualquer parte do Brasil, com o único aplicativo. Como é que eu sei como é que eu quero chegar de ônibus? E eu sei quanto eu vou pagar no Uber. Como é que eu sei quanto eu vou pagar e vou chegar lá? Eu não tenho informação. Então, se eu não tiver informação e se eu não tiver vontade de uma política tarifária integrada, é difícil, né? É difícil eu conseguir chegar e atrair pessoas novas para esse sistema. Usa quem não tem condições de usar outro meio de transporte. Você deu um exemplo do aplicativo, a gente pode falar da saúde também, porque o SUS adotou, né, essa postura de ter um aplicativo. Então, você não precisa hoje ter o cartão de vacina, você chega em qualquer posto do país. Exato. E aí a pessoa vai saber ali quem vai te atender, se você já tomou vacina X, Y, enfim. A gente sabe dessa necessidade, a gente entende essa necessidade. O que eu quero perguntar para o senhor, professor, o que falta, então? Falta, de fato, um entendimento técnico de alguém em esfera federal, estadual, municipal. Nós estamos falando de Belo Horizonte, mas é uma discussão que abrange a região metropolitana, né? Até agora nós discutimos a região metropolitana aqui. O que falta para que isso aconteça? Por que a gente já tem um sistema de saúde tão integrado, um sistema de aplicativo, como o senhor citou, por exemplo, e não consegue ter do transporte público? Nós temos na Constituição definido que o transporte coletivo é jurisdição municipal. Então, faltam os prefeitos definirem o que querem fazer. Falta uma decisão, uma boa vontade, independente do meu posicionamento político, independente das minhas diretrizes, uma boa vontade de sentar com um colega que tem outra diretriz e falar assim, vamos resolver? Isso junto com o governo estadual, que é responsável pelo deslocamento metropolitano, e dizer, olha, estamos dispostos a resolver um problema. E vamos construir a solução. Porque diferente da saúde, que é um problema federal, que tem o SUS, que se organiza, eu não tenho isso no transporte coletivo. Então eu preciso de uma disposição para isso. Diferente de Goiânia, diferente de Recife e de Aracaju, que a região metropolitana se formou com órgão gestor único. Uhum. Belo Horizonte não. Cada município assumiu sua responsabilidade e o Estado assumiu a responsabilidade de juntar todo mundo. São vários órgãos gestores tentando dialogar e construir uma tarifa única. Uma política única de transporte. Se eu não sentar à mesa, eu não construo. Então, acho que falta disposição. Thalita, nesse momento, falta disposição, vontade e construção conjunta. Né? Professor, eu quero lhe perguntar sobre um dos pontos, e esse não tem faltado, acho que discussão, pelo menos superficialmente no debate em Belo Horizonte, que tem a ver com o subsídio que a Prefeitura de Belo Horizonte paga há alguns anos, né? Chegamos aí nos últimos 2 anos a pouco mais de 800 milhões de reais, divididos nos 2 anos, destinados a subsidiar basicamente a operação de ônibus para segurar o preço da passagem. No grosso tem funcionado assim, porque as empresas fazem alegações de que não tem condições financeiras para manter um funcionamento sem subir a tarifa para patamares próximos de 2 dígitos. Subsídio é algo inevitável, é inexorável ter subsídio para um volume de cidades que temos na capital e região metropolitana, com o volume de pessoas que transita por elas para funcionar,
e adiciono a pergunta: é um subsídio que apenas tem que ser do município ou é necessário que União e governo do estado entrem nessa história para também colocar recursos nesse tipo de operação? Olha só, na atual composição dos custos do transporte, eu não tenho como manter uma tarifa a R$4, R$4,50 se eu não subsidiar, ou menor que isso. Agora, o ideal é que todos os entes federados contribuíssem. Que a União tivesse sua responsabilidade, que o Estado também tivesse. Não tenho visto isso. Eu não tenho expectativas, trabalho com isso há muitos anos, de que vai vir alguma legislação federal dizendo que nós vamos ter um imposto dedicado a subsidiar o transporte coletivo. Não. Esse problema tem sido tratado com aspecto municipal e metropolitano, quando muito. Então, não vamos esperar nada cair do céu, vamos fazer a nossa parte. É necessário um subsídio? É necessário regras para esse subsídio mais do que ter um subsídio. Eu não simplesmente vou subsidiar uma tarifa ou reduzir o preço daquela tarifa. Eu vou definir regras para ter um sistema melhor, não é? Eu quero que o meu sistema seja melhor. Então eu vou bancar a tarifa menor para que venha mais gente, mas que eu também possa dizer quais regras eu quero além das estabelecidas em contrato. Belo Horizonte funcionou? Em termos, sim. Eu voltei a renovar a frota, que envelheceu geral para todo mundo nos últimos anos. Não é um caso específico da região metropolitana. Mas, ao mesmo tempo, também aumentei viagens, estou retomando as viagens que existiam antes. Precisa de mais? Precisa. Eu preciso rever essa rede. Preciso saber quais linhas existem. Eu me movimento diferente depois da pandemia. Todo mundo se movimenta. Sim. Alguém pensou nisso? Não. Ou seja, preciso rever meu sistema. E outra coisa, quantas sobreposições de linha existem nessa região metropolitana? Porque eu tenho ali metropolitana e outra municipal. Não é? Precisa? Quando a gente cita que o transporte público hoje está aí em primeiro lugar, de acordo com a pesquisa Datatempo, que mostra que quase 16% dos belo-horizontinos estão insatisfeitos, o senhor trouxe um dado também que a gente já discutiu aqui, que há 4 anos, né, era aí, ficava em quarto lugar o transporte público. Hoje não. A população já abre os olhos e já reclama cada vez mais. Como que o transporte precário, que não conversa, que não tem uma tarifa integrada, que não te dá disponibilidade de chegar com agilidade onde você precisa, afeta as outras áreas da saúde, da economia, moradia? De tudo. Porque é uma atividade meio, não? Ou seja, não importa se é de ônibus, se é transporte coletivo. Se eu vou me mover de bicicleta, um trecho, a pé, ou seja, eu afeto toda a minha vida urbana. E mais, se eu pegar hoje a realidade da população brasileira, os usuários do transporte coletivo vão chegar à conclusão seguinte: ele se desloca para trabalho e escola. E o lazer? E o direito à cidade? Né? Quantos trabalhadores conseguem hoje pagar um transporte coletivo para ir a um ponto de lazer no final de semana? Não é? Aí a mesmo um posto de atendimento, aí ao médico. Ou seja, esse sacrifício é tão grande que eu tiro a direito à cidade dessa pessoa. Então, eu tiro o direito a buscar um emprego. Então, eu tenho estudos que demonstram que é o seguinte: quanto maior o preço da tarifa, menor a pessoa consegue se deslocar para ir ao trabalho. Ou seja, ele busca trabalho mais próximo da região dele. Mas ele também não busca lazer, porque ele não tem condições de sair nem de casa. Quanto é hoje para uma família de 4 pessoas ir e voltar no parque municipal? Tarifa R$4,50, 9, 18, R$36. Adicione-se aí lanches, adicione-se outras coisas e algum consumo marginal que ele pode ter ali. Exato. É um custo de, sei lá, R$150, R$200, que para um país de salário mínimo é absolutamente inviável. Isso é quanto o salário mínimo? De R$1.400 é quase um quarto, quase um terço do salário mínimo. 10%. 10% do salário mínimo. Se eu saio 4 vezes por semana, eu gastei um terço do meu salário. Aproveitando isso, professor, lhe pergunto, tem algumas iniciativas de... Goiânia, aí só dizer, Goiânia, eu tenho um programa em que a empresa compra o Vale Transporte do mês inteiro do trabalhador e ele ganha o direito ao sábado e domingo. O senhor tocou exatamente no ponto em que eu queria lhe perguntar. Por que eu não posso? Esse tipo de iniciativa me parece ser um caminho que alguns candidatos têm adotado e algumas discussões, país afora inclusive, têm adotado. Vamos estabelecer uma tarifa zero aos domingos, por exemplo. É um primeiro caminho?
Vamos discutir, não. Mas se ao invés de eu dar o domingo, eu der mais 10 centavos de desconto. Peraí, eu vou dar o lazer ou uma redução na tarifa no dia a dia? O que eu quero? Eu fui lá conversar com o cidadão? Não. Eu tomei a decisão no meu gabinete. Nós desaprendemos a conversar com a população. A política tá distante? Tá distante do povo, né? Quem se envolveu hoje na eleição? Não é? Você tá distante porque eu também fui embora. Eu não tô lá no dia a dia. Não é? Eu tô pautando pela violência entre os candidatos, pela fake news. Não tô me pautando pela essência da minha vida, né? Se foi lá discutir com o cidadão se eu queria a ciclovia na Fospena ou não, se eu quero uma ciclovia ou uma faixa para moto, eu fui assim. Então, a falta do diálogo, a falta da discussão, do definir em conjunto o que eu quero para minha cidade, se eu quero a tarifa a zero no domingo, ou se eu quero menos 10 centavos, sei lá quanto, no dia a dia, é uma discussão que eu tenho que perguntar para ele. Eu não vou discutir sozinho. Eu não vou decidir sozinho. Isso me faz, pela fala do senhor, voltar num ponto em que nós conversamos aqui, inclusive antes de começar a nossa entrevista. É diagnóstico, é diálogo e capacidade de encontrar ferramentas que permitam captar essa impressão do cidadão. Temos alguma experiência, professor, que pode nos indicar um caminho nesse sentido? Quer dizer, a gente fala às vezes em descentralização. Diz, não, discuta com o cidadão na regional. Ou discuta com o cidadão utilizando novas tecnologias, o que ele mandar no... Aí tem gente que diz, o zap do ônibus ou coisas dessa natureza. Tem experiências para conseguirmos captar isso como subsídio? Tem inúmeras. Citar um exemplo para você. Nós fizemos um plano de mobilidade há pouco tempo no município, no interior de 200 mil habitantes. Nós fizemos um negócio muito bacana que a gente chamava de café. Então a gente definia uma pauta, ia para um local com a comunidade, um centro de convivência ou a casa de uma pessoa de referência, levava 3 bolos, café e conversava. Não era em Belo Horizonte, em Minas Gerais, senão a gente levava um pão de queijo. E conversava sobre o problema, aquele problema específico, sobre como andar de bicicleta na cidade, sobre como é que era o trânsito, quais as minhas dificuldades no transporte coletivo, e me impediram técnico de ir na conversa. Porque disseram assim, você vai formatar o negócio, Renato. Deixa eles falarem livremente, construir o sonho. Eu te levo depois o resultado. E funcionou maravilhosamente. Então assim, eu levo 10 pessoas, 15, quantas chegarem naquela comunidade para conversar. Qual é a atenção na cidade? Trago para conversa. Vou reduzindo, elegendo os delegados, que seja pequeno ali. Vão resolver agora. Qual que é o que eu quero? Divida por regionais, né? Regionais. Mas vai pouca gente. Foi quem quer, vamos começar? Fazer, né? Testar. Vai 10 hoje, 15 amanhã, 20, ou vai 5 depois se eu não conseguir fazer direito. Mas eu estou disposto a atender a resolução dele. Porque ele deixou de ir, porque ninguém atende depois que eu resolvo, né? Aí ele passa a não ser um participante ativo. Quero lhe perguntar também, professor, sobre transporte suplementar. Isso passou a se tornar uma discussão, pelo menos embrionária nessas eleições de 2024, dada a complexidade de se mexer, digamos, no contrato macro, para falar dos grandes ônibus e dos grandes corredores. E aí partiu-se para uma proposta de dizer, bom, há comunidades, há vilas, há espaços em que o itinerário que aquela empresa grande do contrato não quer operar ou diz que não há demanda ou coisas dessa natureza. Aí surgiram, bom, mas por que não aumentamos então o transporte suplementar? Teve até quem dissesse na possibilidade de voltarem com as vans que foram ali nos anos 90 utilizadas para esse tipo de transporte. Porque tem cidade, inclusive, que o ônibus mesmo, esse que a gente vê, Nova Lima, por exemplo, tem muitas ruas, e a gente teve com o prefeito e os candidatos aqui, que os ônibus, eles não conseguem passar, uma questão de mobilidade mesmo. Então precisa ser uma van, por exemplo, né? Então, as vilas e favelas. Vilas e favelas, por exemplo. Vilas e favelas. É uma solução do ponto de vista financeiro e das melhores práticas de gestão de tráfego e de operação. É viável para uma cidade como Belo Horizonte discutirmos isso ou estamos fazendo perfumaria enquanto tínhamos que falar de transporte de massa? Não acho que nós estamos falando de perfumaria, não. Inclusive, minha dissertação de mestrado, eu estudei isso em 2000. Eu acho que desde que seja regulado e controlado pelo poder público, sendo um serviço público, eu acho que é possível. Eles têm uma perspectiva de ganho diferente da empresa. A empresa, o fim dela é uma empresa de capital, que eu tenho todas as minhas situações. Ali não, eu quero sustentação da minha família. O meu custo é menor. Minha obtenção de desejo de lucro é menor.
Claro, são instituições diferentes. Eu consigo fazer isso para uma cidade inteira? Impossível. Uhum. Mas eu consigo fazer ali, no pequeno. O que eu acho que é importante? Uma cidade não tem uma cara só. Como eu tenho uma avenida Amazonas e ao mesmo tempo eu tenho uma ruazinha do lado onde eu quero tranquilidade, não é? Do mesmo jeito é o transporte coletivo. Eu tenho vilas e favelas, eu tenho ruas onde não passam. Eu tenho cidades históricas nessa região metropolitana. Tem um trecho que eu preciso de calma, que eu preciso de um veículo mais leve. E mais do que isso, Sarzedo. Uhum. Vamos pegar Sarzedo. E pega todos esses terminais de integração que eu tenho. Tira do horário de pico e vê de quanto tempo passa uma linha de ônibus. 1 hora. Eu tirei o cara do centro de Belo Horizonte às 7 horas da noite. Levei ele onde ele tinha um movimento, ele podia fazer um footing. Levei ele pro terminal, isolado de nada, de tudo no mundo, para ficar 1 hora, meia hora parado esperando o ônibus. E se eu pôr uma van? Se eu pôr um táxi, inclusive? Se eu fizer um sistema dinâmico, a hora que o usuário embarcou, eu sei para onde ele quer ir e penso uma rota que não é mais aquela rota que ele pega sempre, mas é uma rota possível. Eu tenho isso com o que a gente chama de mass ou com transporte sob demanda. A rota se formata conforme o meu desejo de deslocamento. Por que eu não posso pensar isso e pôr suplementar na madrugada fazendo isso? O carro tá pago, não tá? Então ele pode rodar um trecho da manhã, um trecho da tarde, recolho ele e uso ele de novo nesse horário. Fugir de avenidas mais movimentadas, quebrar o fluxo, né? Sim. Eu faço ali um deslocamento ali onde o ônibus não consegue atender, não é vantajoso economicamente para ele. Eu tenho de meia hora, o veículo é menor. Tá pago o veículo, não tá? O táxi também tá pago pelo sistema. Por que eu não posso pôr 5 e levar o cara para casa? Ah, mas o ônibus também tá pago. Tá, mas eu levo ele para garagem mais cedo. Eu dou a manutenção no horário correto, eu dou descanso para o motorista, eu reduzo a quantidade de motoristas, ou seja, eu tiro um custo fixo do ônibus, transfiro para um outro sistema que precisa também sobreviver num custo menor. É possível? É. Precisa de um sistema? Precisa. Mas precisa do quê? De um diagnóstico e um planejamento. Nós estamos indo para o final da nossa conversa, professor, mas evidentemente que ao tratar de mobilidade eu não posso deixar de fugir da pergunta relacionada a metrô. Estamos diante da iminência de termos uma modificação na linha 2, tão esperada, e de expansão na linha 1, que a gente espera ainda como cidadão, seja da região metropolitana ou da capital. O nosso modelo de metrô, eu não preciso nem fazer qualquer outra comparação para dizer o quanto ele é atrasado em relação a outras capitais e ao restante do mundo. Mas dadas as proporções belo-horizontinas, qual é o tamanho da relevância de termos uma ampliação do metrô e adotarmos, ao que parece, pelo menos esse caminho temporário para investimento? Olha, eu acho inevitável. Eu acho que nós não resolvemos o problema do metrô, eu acho que a gente não atrai um grande volume de demanda, mas abrir mão da construção da infraestrutura de transporte sobre trilho é temerário. Acho importante construir, acho importante avançarmos. E acho mais do que tudo que a gente tem que buscar cada vez mais integrar com o metrô. Ele é problemático? É. Uhum. Né? Se a gente for fazer uma brincadeira da área, assim, ele quase vai a algum lugar e não vai, né? Não é? Ele quase vai na Cristiano Machado e sai fora e só volta nela quando acabou a demanda. Uhum. Ela quase vai ao centro e não vai, quase passa na Amazonas e não passa. Ou seja, mas eu preciso de um sistema estruturado, assim. Eu preciso de um sistema de massa que não para com os gargalos de um trânsito. Acho que temos que investir, acho que temos que pensar em integrar e pensar em soluções para esse metrô. E acho que precisamos de acesso ao metrô, né? Assim, alguém consegue lembrar uma estação de metrô que eu chego fácil? Tirando a Central. Como é que eu faço para chegar... como é que eu faço para chegar na estação que eu tenho ali no fundo da rodoviária? Gente, que caminho é aquele? Né? Pertinho da gente tem a Estação do Eldorado, que nós estamos em que é difícil para o cidadão do Eldorado chegar. Demais. Tenta passar aqui na Babita Marques, onde nós estamos localizados, é muito difícil. Temos vários colegas. Eu não tenho calçada para chegar. Não tem. Não, eu não tenho calçada para chegar na Eldorado. Daqui. Eu devo estar o quê? 500 metros de lá. A Estação Oeste, que fica ali do lado do Campus 2 de Cefete. Não é?
Bom, mesmo a estação Como central, estimular, né? então, que as pessoas usem, né? Se a gente não tem qualidade. Não tem qualidade ali na chegada. Eu não garanto que o cara chegue à minha estação. Sim. Quero agradecer muitíssimo o professor Renato Guimarães Ribeiro. Pelo tamanho dos problemas, ficaríamos aqui um bom tempo conversando sobre isso, mas bom, temos agora, e o eleitor tem, para quem a gente está fazendo este podcast Tempo de Eleições, espero mais subsídios, não esse da tarifa, tá? Subsídios informacionais para você fazer a melhor escolha que julgar nessas eleições de 2024. Professor, eu quero agradecer muitíssimo, e a gente tem brincado com todo mundo que passa aqui pelo nosso podcast Tempo de Eleições, que assim, quem sentou nessa cadeira é obrigado a voltar, e a gente vai convidar em algum momento, porque esses problemas da cidade, eles são tão candentes e permanecem ainda e permanecerão no radar, que a gente já estende o convite para que o senhor volte novamente para conversarmos sobre este tema. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Estou à disposição. Para mim é um prazer falar sobre transporte. Para mim é grato falar isso. Eu me formei nisso e gosto do que faço. Estou à disposição como professor, como servidor público, para contribuir sempre que for convidado. Obrigado. Obrigada, viu, professor? E você já sabe que nos acompanha sempre toda segunda e quarta-feira numa temporada, no episódio novo do Tempo de Eleições. Até a próxima.